Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Gesana Eugênio, host de Corpo por Aqui, e a minha missão é anfitriar e conduzir histórias para que vocês que estão nos escutando ao redor do mundo possam se inspirar com a história de uma outra mulher. Hoje temos aqui o tema o corpo, o mundo interno e os resultados externos. E para me ajudar sobre este assunto, eu tenho aqui a convidada Michele Telino. Oi, Michele. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem, eu quero falar um pouco desta convidada de hoje, que é jornalista, tem MBA em comunicação empresarial. Então, mulherada, ó, ela vai trazer coisas importantes para vendas relacionadas, e acreditem, com o corpo. Então, prestem atenção, peguem papel e caneta, porque vai ter muito conteúdo aqui que vai fazer diferença na sua vida prática. E ela é apaixonada por marketing digital. Depois eu vou contar um pouquinho de como que eu conheci a Michelle também. Ela é mentora e ama ensinar pessoas a fecharem turmas de mentorias em menos de 24 horas. Eu já fiz parte dessa técnica dela. E ela trabalha com comunicação há 15 anos e construiu a sua história passando por instituições como o Sebrae, Porto Digital, TJPE, como falam lá no Nordeste, que ela é nordestina, vocês já vão escutar o sotaque dela, que é maravilhoso, e agências de comunicação. Então, Mi, você é de onde mesmo? Fale um pouquinho. Queria, antes de tudo, agradecer, né, pelo convite. É muito especial estar aqui, especial estar falando com outras mulheres e trazer esse conhecimento que transformou a minha vida e anda transformando a vida de muita gente. Eu sou de Recife, moro aqui em Florianópolis há 3 anos, mais ou menos, e estou trabalhando com marketing digital há um bom tempo, né, com comunicação há mais de 15 anos, como tu falou. E é isso, vamos trabalhar essa comunicação aqui, trazer essas dicas e esse conhecimento que é tão prático, né, no dia a dia. É verdade. Então, eu e a Michelle, a gente tem algo em comum. A gente veio para a Ilha da Magia e a gente decidiu ficar aqui. Mas a gente não é daqui, né? Como muitas pessoas, mas nós somos mulheres. E para mulheres, isso é um pouco mais ousado. E ela fala muito sobre isso, ela traz a narrativa dela lá no Instagram. Qual é o teu Instagram? Mi? Michele Telino Vieira. Então acompanhem lá também. E, bom, para Michele, já que é o Pilar Corpo, que nós estamos nesta semana trabalhando aqui na comunidade das Mulheres UOL, o corpo fala muito antes de emitir qualquer som. Ler pessoas é essencial para construir uma conexão genuína e empática, e saber usar isso no dia a dia vai transformar o seu faturamento e as suas relações. É que a gente vai ter que abrir um outro episódio só para falar das relações, mas hoje a gente vai focar um pouquinho em faturamento, né? Porque temos aqui nos bastidores o namorado da Michelle e ela utilizou dessas técnicas e ele sabe disso, né? Só que depois que caiu, né? Já Daí era. já conectou, já era. Bom, Mi, assim, na comunidade Mulheres UOL, nós estamos trabalhando o estudo do pilar corpo com base no livro do Deepak Chopra, que é um grande autor best-seller, um profissional da medicina, que traz uma abordagem diferente do corpo. E ele está falando no capítulo 3 que a consciência tem magia. Ou seja, essa palavra magia, a gente está na ilha da magia, ela tem muitos rótulos, às vezes muitas crenças que as pessoas colocam barreira. Mas de forma muito simples, o que este autor nos traz é que a consciência, ela impacta o nosso corpo físico e ela precisa do nosso corpo para ter esse poder. Então, tudo aquilo que entra em contato com a nossa consciência vai de fato impactar a nossa história. Mas é necessário que a gente reconheça de alguma forma aquilo, aquela informação. Por exemplo, se eu elogiar ou xingar você em outro idioma que você não entende, para você não vai ter nenhum impacto no seu corpo, nas emoções, que está atrelado a tudo que o nosso corpo reage, tá? O instinto ou a intuição. Então, é um outro olhar para o nosso corpo físico, para que a gente possa entender que a consciência move a energia que move o corpo e vice-versa, tá? E a Michelle vai trazer para nós aqui
um ensinamento sobre os traços de caráter, ou seja, até este momento você não tinha consciência dessa informação. Mas a partir de agora, com a explicação que a Michelle vai, fazer, você vai entender que, desde o momento em que você nasceu, a forma como você foi criada, tratada e mais que isso, a forma como você interpretou os fatos que aconteceram com você, ajudaram na formação do seu corpo, no formato, e isso impacta na sua personalidade, na sua forma de se expressar. Então, Mi, fale um pouquinho o que que é esse estudo, da onde que veio, e dê uma pincelada um pouquinho sobre cada traço para que as mulheres já possam matar a curiosidade. Vamos lá. Ai, gente, é muito conteúdo. Os traços de caráter, eles trouxeram muita clareza para mim, né, no dia a dia, em relação às minhas relações, tanto no mundo dos negócios como nos relacionamentos, né, como a G falou aqui mais cedo. Quando tu fala sobre a consciência traz magia, é exatamente isso, sabe? É exatamente isso. É como se eu, com esse conhecimento, é como se eu tivesse uma magia ali e eu usasse aquilo de uma forma boa para poder me conectar e criar relações genuínas com as pessoas. Então, os traços de caráter, vou explicar bem rapidinho por causa do tempo aqui, mas eles se resumem basicamente assim. Na primeira infância, todo mundo, tá? Todo mundo tem os 5 traços. Mas na primeira infância, a gente ficou traumatizado. A gente pensou que a gente não era amado de alguma forma. Então, por exemplo, quem criou isso daí foi um estudo muito profundo de Haidt. Ele era amigo de Freud, tá? Eles estudavam, cada um tinha um estudo ali muito muito próximo sobre pessoas, só que Haidt, ele estudou sobre pessoas e o corpo. Como que nossos traumas ficavam ali, criavam couraças no nosso corpo. Então, o primeiro traço é o esquizoide, aquela mãe que, por alguma razão, ela ficou com medo de ter o bebê, ela engravidou, e toda vez que aquele bebê se mexia, o sangue que estava na barriga dela ia para a cabeça. É como se fosse isso, né? Vou explicar de uma forma mais clara aqui para todo mundo. Quando esse sangue ia para a cabeça da mãe, o bebê, opa, o que é que está acontecendo aqui? Né? E esse bebê, ele primeiro desenvolve a cabeça, e o corpo é um corpo que se desenvolve também, mas não é tão musculoso, não é tão rechonchudo, né? Como a gente Uhum. diz no Nordeste. É um corpo mais magro. É aquela pessoa que treina, 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 come, come, come e não consegue ter aquele corpo muito volumoso. É uma pessoa que geralmente é esquizoide, tá? Uhum. Era assim que ele chamava esse traço. Então, por quê? Quando essa criança sai da barriga da mãe, ela tem medo de ser vista. Ela tem medo de aparecer. Porque quando ela estava lá na barriga da mãe, um lugar quentinho, ela se mexia, a mãe, que era o primeiro amor, dizia que tinha alguma coisa errada, né? Então essa criança aprendeu que para sobreviver ela não poderia ser vista, ela não poderia Uau! falar. É forte. Uhum. Então, o que acontece? Quando ela vai para o mundo, ela chega num lugar com muita gente, ela fica com medo de falar, com medo de se expressar. Essa criança, quando ela é criança, ela começa a falar muitas vezes as ideias que ela tem, ela brinca com aquelas ideias, que ela é muito criativa, como desenvolveu primeiro a cabeça. Essa criança tem muitas ideias e quando ela coloca essa ideia para fora, às vezes as pessoas dizem que é besteira. Dizem que aquilo ali é coisa da cabeça dela, tratam essa ideia como se fosse uma coisa muito banal. Então ela se sente muito agredida. Então ela pensa, não posso me expressar. Reforça o trauma, no caso. Reforça o trauma. Uhum. Então, essa criança fisicamente, ela tem um corpo, né, mais magro, ela pode treinar, mas é um corpo mais magro com muitas ideias, que às vezes é difícil colocar essas ideias para fora, Uhum. organizar essas ideias. São pessoas muito criativas também. O segundo traço é o oral, né? É quem tem bochechinha. É aquela criança que, quando era bebezinho, tava ali morrendo de fome. E a mãe, eita, tá chorando, essa criança tá chorando. Meu Deus, o que é? Pegava a criancinha, dava peitinho. Toma, filho, um peitinho. E o bebê chorando, desesperado. Eita, não é mais peitinho, o que é? Quando veio, descobria, era dor de barriga, barriga quentinha.
Quando vê, descobria, não era isso, a criança tinha feito cocô, né? Então, até descobrir qual era o problema, né? Qual era a questão daquela criança, a mãe dava o leite materno. E ela chorava. E ela chorava, até entender qual era o problema. Então, são pessoas que geralmente, quando crescem, elas aprenderam que para sobreviver, elas tinham que falar. Elas tinham que se expressar, né? É um bebê que, quando ele é bebê, todo mundo olha pro bebê, ai, coisinha fofa, então quer ver todo mundo sorrindo, né? Todo mundo sorrindo. Tem muita gente que diz, ai, quem é oral é sanguíneo. Isso daí é outro tema que depois a gente pode trazer por aqui também, sobre os temperamentos. Mas o oral, ele é, assim, muito comunicativo, sabe? Então, é uma pessoa que sai, tem que se expressar. Se não pode se expressar, ela se sente também reprimida. Uhum. Então, ela quer levar alegria para as pessoas, ela quer falar, quer se expressar. Quando o oral tá na dor, ele come. Eu tô aqui. Primeira coisa que eu fiz, gente, eu sou acostumada a dar aula ao vivo, tá? Isso aqui é gravado. Meu Deus, eu tô nervosa. Ai, 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 tem água ali, vou tomar uma água. Por quê? É o oral, é como se expressa. Então, antes de fazer qualquer coisa, vou ali tomar uma aguinha, vou ali comer. Então, como eu tenho consciência do meu traço, eu olho para isso daí com carinho, Consciência. né? Com mais consciência. Uhum. O terceiro traço, a gente pode dizer que é o traço masoquista, né? Isso é tudo na infância. O masoquista é aquela criança que está naquela fase do desfraude, Uhum. que ainda não tem aquela consciência, né, do esfíncter. Então, a criança tá andando por ali, quando vê, tá com vontade de fazer xixi, tá com vontade de fazer cocô, a mãe segura. A criança, opa. Mas, às vezes, ela não consegue segurar, porque o corpinho ainda tá desenvolvendo. Uhum. E, às vezes, ela faz nas calças. Uhum. Faz, desculpa o palavrear, mas faz merda, literalmente. Então, o que acontece, né? A mãe, ela olha e ela briga com a criança. Aham. E a criança não tem culpa. Uhum. Então, ela vai pro mundo e ela pensa que ela não pode se expressar. Uhum. Que ela tem que aguentar aquilo ali, Uhum. sabe, calada. Segurar. Tem que segurar. E ela segura, às vezes, questões que não são só delas. Questões dos pais. Ela quer agradar todo mundo. Uhum. Então, ela pensa que ela dá conta de tudo. Então, segura. Uhum. Então, essa criança é uma criança que, fisicamente, quando ela cresce, né, o corpo, ele tem, a pessoa tem carne, né? Tem carne. A perna também tem uma perninha mais rolicinha, como a gente diz. Mas a perna, né, os braços, a carne é mais durinha. Uhum. O músculo é mais duro, né? Diferente do oral. O oral é fofinho. Tu olha, dá vontade de apertar aquela pessoa, sabe? E é isso, o corpo é mais quadrado. O masoquista É. tem o corpo mais quadrado. Uhum. Porque ele aguenta, ele segura, ele é Perfil. duro. Então, Uhum. são pessoas que, se elas não se expressarem, elas vão dizer que tá tudo bem. Mas vai ter um momento que segura. Essa pessoa vai explodir. O povo, como assim? Do nada. Do nada brigou, do nada explodiu. Foi isso. Foi porque o oral, ele segurou. Uhum. Ele foi acostumado a segurar para poder sobreviver, para poder ser O amado. masoquista. O oral não, o masoquista. Aham. E o outro traço de caráter é o psicopata. Que Uhum. era uma criança... Nome esquisito, né, gente? É, gente. Esses nomes. É o psicopata, é uma criança, né, que quando cresce, todo mundo tem esses traços, tá? Mas algumas pessoas têm alguns traços mais fortes. O psicopata é aquela criança que cresceu, que quando era criança, ela tava ali se divertindo, só que a mãe, ei, vem cá, Michele, mostra aqui pro teu tio que tu sabe, sei lá, fazer crochê. Estrelinha, virar estrelinha. Virar estrelinha. Eu não sabia fazer virar estrelinha assim pra todo mundo, eu tinha vergonha, não queria aparecer. Mas a minha mãe fazia com que eu fizesse isso. Então, eu pensava, se eu não fizer a estrelinha, a minha mãe não vai me amar. Então, a criança faz aquilo em troca de amor. Então, ela pensa que, para ela ser amada, ela tem que fazer alguma coisa por alguém. E, quando ela faz, geralmente, ela tá esperando algo em troca. É muito Que forte. forte, né? É. E aí, mulherada, vocês já se identificaram? Porque a gente tem os 5 traços, mas qual que está mais predominante em vocês? Porque dá para puxar algumas memórias e isso aqui é assunto de terapia, né? Ainda tem mais um. Calma, ainda tem mais um. Ainda tem mais um. É rápido, prometo. E o último é o traço O rígido. Claro. Nosso traço. Como a gente vai falar? O rígido é aquele que, quando era criança, por alguma razão, ele pensou que o pai ou a mãe estava sendo roubado. Porque o nosso primeiro amor é o nosso pai ou nossa mãe. Sim. Então, Mesmo que inconsciente. Inconsciente, né? Então, eu olho para meu pai e eu vejo minha mãe.
né? Eu já tô naquela idadezinha dos 3 aninhos que manda dormir no quarto. Não, vá dormir no seu quarto. Eu, como assim vai me separar do meu pai? É meu pai, meu amor. Como assim ele preferiu ela e não me prefere? Então existe uma triangulação aí. Então a pessoa Uhum. cresce e pensa que tem que ser sempre o mais bonito, o mais inteligente, é uma pessoa muito competitiva, não quer perder, não quer ficar para trás, tá sempre ali se cuidando de alguma forma. São pessoas que fisicamente têm um corpo mais definido, ou então são pessoas muito vaidosas. Olha pra G aqui. G aqui, ó. Ela tem o traço muito forte e rígido, né? Vaidosa, muito Ó, vaidosa. Ó, ó o Muki. é forte, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa assim, o que é que a gente vai fazer, né, no dia a dia? O que é que a gente olha para essas questões? Relacionamento também. Quem tem esse traço, né? Porque eu tenho esse traço, todo mundo tem esse traço. Então, quando a gente olha para essas pessoas, a gente entende, eu quero me relacionar com a pessoa que ela é mais reservada. A gente procura um traço X. Eu quero namorar alguém que tem um traço mais expansível. Procuro o traço Y, né? E isso também funciona para o mundo dos negócios. Então, mas quando a gente traz consciência pra gente, e o meu caminho foi através do yoga, eu trouxe mais flexibilidade para o meu ser, não só para o corpo, para a mente, para as minhas emoções, através do yoga. E fica o convite aqui para vocês conhecerem o meu método Flip para trabalhar os chakras, para que vocês que se identificaram com esse traço rígido possam trazer mais leveza, fluir na vida, porque é claro que em situações mais adversas, o traço ele se mostra mais forte. Mas na vida você pode trazer para sua consciência ferramentas que ajudem a impactar o seu corpo, a sua forma de se expressar diferente. Então eu quero saber, Mi, como que é para você a relação do corpo e a consciência das pessoas em relação a vendas. Você que vende, treina vendedores e é mentora para mulheres, principalmente, aprenderem a vender. Como que é essa relação? O que que você identifica? Certo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou me encontrar com alguém para poder vender é entender quais são os traços principais. Para Uhum, fazer uma análise sobre esses traços, tu tem que procurar um especialista que vai fazer uma análise tua, tá? uhum, Então, quando a gente tem essa consciência básica, tem como sim a gente olhar para alguém e identificar, essa pessoa é muito rígida, uhum, essa pessoa é muito esquizoide, essa pessoa é muito X. E isso não é pra gente só taxar, dizer que aquela uhum, pessoa é aquilo e pronto, uma caixinha. Não é. É pra te trazer mais uhum, possibilidades. uhum, Então, quando eu olho pra tu e eu vejo que tu tem muito traço rígido, eu vejo que tu também tem muito traço oral também. Então, eu uhum, olho pra você e eu quero conversar. uhum, Eu olho pra você e eu quero te conhecer. Eu quero levar segurança pra tu. Se tu tem uhum, um traço muito rígido, eu sei que tu também lá no fundo tem a dor da traição. uhum, Então eu, poxa, a mesma dor que a minha. Então, uhum, por exemplo, eu sou mulher, sou vaidosa. Então, se eu chegar aqui pra falar contigo, querendo só aparecer, expandir e não te colocar no teu lugar de honra, porque aqui a gente vai entrar em outro assunto que é a constelação, te colocar no teu lugar de honra, te reconhecer ali também como mulher, uhum, tu vai se sentir agredida. Que eu uhum, cheguei ali expandindo demais e o meu lugar. Como uhum. assim ela tá querendo tomar o meu lugar? Sabe? Então, quando eu digo que tu tem um teu lugar aqui também, que tem espaço para nós duas, porque é o que acontece bastante no universo dos negócios. Quando a gente vê uma mulher no poder, a gente diz que a mulher é errada, que a mulher não presta, que a mulher quer aparecer isso e aquilo. Porque outras mulheres, né, a gente não olha para uma mulher empoderando, olhando para uma mulher e pensando, poxa, que massa que ela tá ali, o que é que eu posso fazer para estar ali também? O que é que eu posso fazer para estar ali andando com ela, O que eu posso andando com outras aprender com mulheres? ela? Exatamente. Uhum, Então, quando eu vejo também esse movimento de vocês aqui do Mulheres do UOL, eu digo, eu quero estar junto. Eu quero uhum, aprender. Tem pessoas que estão ali que passaram por coisas que eu não passei. Então é uhum, isso, sabe? Entender o traço do outro e colocar o outro num lugar tranquilo. uhum, Não para eu tirar vantagem daquilo, mas para que eu me sinta tranquila e tu também, uhum, sabe? É muito sobre isso. É um lugar para tu se sentir bem e eu me uhum. sentir bem, porque nas vendas, quando a pessoa tá bem, ela desarma. E ninguém faz uma venda com outro armado. Não. Inclusive, existe hoje em dia uma crença, né, de que no digital tá todo mundo querendo comer o olho do outro e é realmente uma construção essa confiança. Porque a gente já vai para esse meio pensando que é pura competição. E nós temos implantados
na nossa consciência de que as mulheres são inimigas, de que não é confiável ter amigas. Então é um desafio desconstruir isto para então trazer uma nova consciência. E eu quero saber então, como que você lida. É claro que quando você consegue ler as pessoas, analisando o corpo delas, antes de ter um encontro de vendas ou de mentoria, você já consegue antecipar. Mas nós somos seres mutáveis, nós estamos em constante movimento. E o Deepak Chopra fala, no livro que nós estamos estudando, que nós somos o universo em movimento. Então, a pessoa pode também te surpreender, até mesmo porque ela tem a sua cultura, os seus hábitos. Então, eh, até hoje, qual história de algum cliente, alguma cliente que mais te marcou em relação à tua leitura e que você se surpreendeu e que de qual maneira você conseguiu conduzir, contornar a situação para utilizando o teu conhecimento? Entendi. É forte. Porque, assim, é como eu te falei, eu não olho para a pessoa apenas com aquela camada superficial de estética. Ela Uhum, contribui bastante para a gente entender sobre o traço. Por quê? Quando a uhum, gente fala com alguém por telefone, né? Porque às vezes a venda acontece por telefone. E a gente precisa entender quais são as objeções daquela pessoa. Então, quando tu vê que uma pessoa que tem muita dificuldade de ir, uma pessoa que tem medo de arriscar, uma pessoa uhum, que tem medo de se conectar com outras pessoas, ela tá ali uhum, naquele conforto dela, será que ela não tem um traço masoquista forte? Ela não uhum. tá na dor do traço do masoquismo? Ah, então tem isso, tem a parte boa do traço e a parte da dor. Isso. Todos os traços têm a Hum, dor e a parte não tão boa. Então, por exemplo, quando a gente olha vendas, a gente olha para o traço rígido. É muito bom ter outra pessoa que é rígida ali vendendo, sabe? uhum, Porque eu tenho rígido, então eu sou competitiva. hum, Eu vamos vender, vamos ver, jeito, vai vender aí, eu vou vender aqui. Bora apostar quem vende mais. uhum, Então isso ativa, mas isso de um lugar sadio, uhum, tranquilo. Porque se a gente tá ali numa competição muito acirrada, uhum, muito para sobreviver, eu me machuco e tu se machuca. Então, o uhum, rígido também na dor. Então, isso tudo tem que ser olhado com bem muita cautela. É uhum. muito interessante. Que interessante. Bom, e aí, na sua opinião, né, como que os vendedores podem evitar o condicionamento negativo? Porque a gente tem a crença de que, vendedor é aquela pessoa que não teve nada o que fazer na vida, virou vendedor, né? Ou a pessoa que se apresenta como vendedor já automaticamente, justamente por ser vendedor, as pessoas criam um bloqueio. Ah, lá vem a pessoa querer me vender alguma coisa, né? Então, de que maneira que esse conhecimento, esse comportamento, e até trazendo um pouquinho desse posicionamento sistêmico, né, que você também estudou, das constelações, eh, as mulheres que estão nos assistindo podem trazer para a abordagem de vendas delas? Certo. É muito importante. Essa pergunta foi forte, tá? Eu tô processando aqui porque foi forte. Quando a gente vai se conectar com alguém e a gente leva esse conhecimento também de constelação, Uhum. porque é outra camada, eu já falei, não dá tudo no podcast, eu vou ter que voltar, hein? É muito forte. Então, quando tu olha essa dor dessa criança, né, que cresceu, e ela traz essa dor com ela, ela carrega. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho os 5 traços. Eu sou muito oral, né, a bochechinha aqui. Tenho muito traço do masoquista, né, que é um corpo que ele é rechonchudozinho, né? Eu tenho um pouco de musculozinho, mas a carne é um pouquinho mais durinha, porque eu aguento. E o outro é o do rígido. Então eu sei quais são os meus principais traços. Se eu não colocar o meu rígido para ativar, eu geralmente fico na dor do masoquista, que é estar ali naquele conforto. Ah, é melhor estar aqui porque aqui eu já conheço. O rígido, ele arrisca, ele vai para cima. É como se dentro de mim viesse. Peraí, não. Não fica aí. Tu tem que ir para cima, sabe? E quando a gente trabalha isso numa venda, a gente observa esse traço, a dor do outro, e a gente vai mais profundo. Então, quando eu ligo para alguém, quando os meus vendedores ligam para alguém para poder vender alguma coisa, a gente tenta identificar qual é esse traço
e a gente tenta identificar qual é o primeiro bloqueio. Será que é com o pai? Será que é com a mãe? A gente vive uma vida ali curando o masculino e o feminino para encontrar um equilíbrio. E às vezes a outra pessoa não tem consciência. Às vezes a pessoa quer comprar um curso de comunicação para quê? Para melhorar uma habilidade para ser vista pelo pai. Para melhorar uma habilidade para ser vista pela mãe. Para jogar na cara de um ex que vai faturar não sei quanto, sabe? Então, é muito forte. É constelação com traços. Né? Sim. Então, e eu conheci a Michele no final do ano 2022, num salão de beleza. Estávamos lá cuidando, né, Bem da nossa woke. beleza feminina. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a conversar sobre digital, sobre vendas. E aí, então, eu falei, eu quero aprender com você. E ela, então, me mentorou, ensinou essa técnica de vender a mentoria e lotar a turma em 24 horas. E foi quando eu comecei no digital. Então, Michele tem boa parte de eu estar hoje no digital é por conta da Michele, né? Eu decidi ficar aqui em Florianópolis, eu pedi o universo, me mostra as pessoas certas para o meu caminho. E assim foi aparecendo, né? Então, eu saí dessa rigidez e toda vez que eu consigo ir além, que é através da prática do yoga, da meditação, essa consciência sistêmica, o universo me surpreende muito. E eu gostaria que então você deixasse aqui para as mulheres, dentro desse conhecimento que você traz, uns 3 conselhos assim para elas em relação ao corpo delas, como mulheres, de como que elas se comunicam nos negócios por serem mulheres, do autoconhecimento através dos traços e nas vendas, assim, aquela dica que elas podem aplicar e falar depois lá para nós no Instagram. Deu certo aquela dica que a Mi falou. Esses 3 conselhos. É, Corpo, comportamento, negócio. quando a gente olha para o nosso corpo, a gente olha para nossa mente, né? É algo que eu trago bastante, porque quando a gente olha para o corpo do outro, a gente está identificando ali alguns sinais que vão trazer um conforto. Então, tem pessoas que a gente observa e a gente diz, essa pessoa é confiável. A gente acha que é só intuição, mas não é. É uma memória que vem da infância que esteticamente eu achava que aquele tipo de corpo naquela pessoa te trazia segurança. Então, quando a gente estuda sobre o corpo e a gente cuida do nosso corpo, né, nessa camada tão profunda, a gente consegue se expressar da melhor forma e a gente não fica na dor. Então, cuidar do corpo não é só esteticamente, né? Não é só músculo, não é só hidratar a pele. É a gente cuidar de dentro para fora. Então, quando a gente tem esse conhecimento aqui, ó, no chakra cardíaco, né? A gente leva também para o mental, a gente consegue colocar fora tudo isso. É muito profundo. E eu acredito, a Michelle também, que nós mulheres, a gente tem o desafio de empreender, mantendo a nossa natureza feminina, tendo toda a ação que são aspectos do masculino, mas que, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho ganhou muito com a nossa presença. A questão é a gente ter esse equilíbrio, essa harmonia, sempre de voltar para o nosso feminino. E entendendo sobre os traços, como que você pode trazer para suas vendas tanto o melhor do que você então somou com a sua experiência de vida desde o início, lá na infância, mas também estar atenta quando você está na dor, na dor do seu traço, identificando isso nas pessoas que você está negociando, que você está atendendo, para ver no outro também a história da pessoa. E isso vai te conectar e com certeza abrir a prosperidade que a gente tanto busca, né, na vida do feminino. Afinal, quando a gente deseja empreender, e aqui na comunidade a gente tem empreendedoras, mas também temos mulheres que trabalham no CLT, mas estão lá colocando os seus talentos. Nós desejamos sim fazer história, manifestar o nosso feminino, a nossa autenticidade, mas também se conectar com as pessoas. E na comunidade faz muito sentido para nós quando as mulheres trazem essa individualidade delas e se sentem seguras de aqui juntas se desenvolver. Estamos aqui para isso. Então, nós ficaremos aqui, né?
até a tarde toda. Então, uma palavra final para as mulheres que estão te ouvindo. Não desistam, né? Pode, às vezes, parecer difícil, pode parecer que esse universo do empreendedorismo feminino não é para você, mas se dentro do teu coração você sente que sim, vá em frente e se reúna com mulheres, né, com mulheres UOL, para poder facilitar essa jornada. Né? Eu gosto muito de dizer isso. Equilibrar o masculino e o feminino é a gente estar em movimento, é a gente fazer a nossa parte para fora, para os outros, e a gente também cuidar da gente. Então, uma das coisas que eu percebo, Gê, é: eita, meu cabelo tá ficando. Não tô cuidando do meu cabelo, minha unha não tô cuidando. Eita, tenho que parar para cuidar do meu feminino. Uhum. Então, essa é uma das formas que eu tenho para equilibrar. Eu deixo tudo, tá tudo lá, deixo tudo e vou cuidar de mim. Então, tirem um tempo para vocês, né? Ressignifiquem a TPM. É Tempo para verdade. mim. Tenham um tempo para vocês, semanalmente, diariamente. E que tudo flui. Que linda! Então, nos sigam lá no Mulheres UOL, underline no Instagram. Coloque para nós lá no direct, nos comentários. Quinta-feira esse episódio está no ar, então sempre tem uma oportunidade de você se colocar disponível para que a gente veja você. E quem sabe você é do traço esquizoide, está se escondendo e tem belos talentos para compartilhar com a gente. Então, interaja, participe. E este ano 2024 está só começando. A gente tem evento no dia 25 agora de março, Café Mentoria. Também é uma oportunidade de estar de corpo presente e crescer com outras mulheres. Então, Michele, muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença, Foi por incrível. tudo. Foi incrível estar por aqui. Vamos aprender a fazer essas magias, né? Aprender a utilizar esse conhecimento aí. Muito bom. Tchau, tchau.